Olá, pessoal. Paz de Jesus para todos. Amém? São exatamente agora as 22h11. E nós estamos começando o programa aí, Debate Semente de Rio. E convidamos todos vocês a estar conosco nessa hora. Nós vamos participar aqui de um debate abençoado. Nós, com alegria, vamos continuar aí com os ouvintes, com aquelas pessoas que queiram compartilhar conosco. E já os debatedores também possam estar já entrando conosco aqui, possam estar já dando o seu ok aqui para a glória do nome do Senhor. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração, nós vamos falar com Deus nesse momento, ok? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por a noite desse dia. O Deus, porque tu tens nos abençoado, tu tens estado conosco, o Deus, a todos os momentos da nossa vida. O Deus, nós glorificamos teu nome, porque todas as coisas é possível, o Deus, para aqueles que crêem. O Deus, por isso eu já coloco diante de ti, o Deus, os ouvintes, coloco diante de ti, o Deus, cada pessoa que estiver conectado conosco nesse debate, no Facebook, o Deus, e queremos também, o Deus, colocar diante de ti os debatedores, que tu possa, o Deus, abençoar teus servos, homens de Deus que têm compromisso, o Deus, com a tua causa na terra, Senhor Deus, possa abençoá-los, suas famílias, seus ministérios, tu possa abranger, o Deus, grande, abundantemente as suas vidas. E nessa noite, Deus, eles possam ser usados por ti, eles possam ser canal do Senhor, o Deus, para muitas vidas. O Deus, o tema que nós vamos debater é um tema difícil, Deus, mas é um tema atual, que nós, ó Deus, devemos falar. Que tu nos preparou tua igreja na terra para estar, ó Deus, proclamando as boas novas. Ó Deus, que tu venha, ó Deus, conosco, caminhar conosco durante essa madrugada, esse início de madrugada, ó Deus, e a tua glória possa nos favorecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu já posso ver aqui meu amigo Tiago. Vem, Tiaguinho. Você pode se apresentar, ele está com um público diferente. Viu, Tiago? Você pode se apresentar? Sou Tiago Forlan, sou da Igreja Batista Atitude, pastor Josué. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Queremos e muito hoje acrescentar conhecimento, acrescentar relevantes, importantes, e temos certeza que vai ser um debate grandioso e bastante benéfico para todos. Ok, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. O tema do debate nós já vamos revelar. O quê? É um tema assim, bem um pouco desconhecido, não é tanto popular, mas é o que já está aí. O tema do debate que nós vamos debater nesse momento, Tiago, toda forma de amar é certa? Tiago, pode começar já falando conosco aí, enquanto nossos demais colegas entram. Vamos entender um pouquinho, né? O amor do sentimental. O amor é algo precioso, né? O amor é lindo, né? Se a gente for ver o amor de Deus, se formos pegar nesse primeiro sentido, nós vemos que o amor foi tão grande que Deus enviou o seu Filho para que ele pudesse morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso a ele. Esse é o primeiro amor, que ele é imutável, né? É um amor único. E temos o amor humano, carnal, sentimental. O amor é uma expressão de um sentimento. Só que o amor, a qual Deus nos deu
e que devemos viver tem que ser um amor de acordo com as Escrituras. Tem que ser algo que agrade ao coração de Deus. Então, todo amor que agrade ao coração de Deus, ele é válido. Correto, Tiago. Todo amor que agrada o coração de Deus, ele é grato. Nós estamos falando exclusivamente no amor, do amor eros, né? Do amor de uma paixão, do amor entre um homem e uma mulher. Quando falamos sobre todas as formas de amar, e a gente pergunta se é certo, nós estamos vivendo um novo mundo, uma nova geração, em que, Tiago, elas está trazendo coisas novas para a sociedade e viver essas coisas novas. E dentre elas, nós temos aí união entre mulheres, entre homens, ou de homem para homem, de mulher para mulher, entendeu? Inclusive, um dos nossos ouvintes tinha pedido esse tema, só que de uma maneira diferente, né? A questão até, né, o que a Bíblia diz sobre o envolvimento do homem com homem, mulher com mulher, no sentido do amor eros. Então, vamos trazer para os ouvintes, deixar aqui, né, que nós não queremos ser preconceituosos com ninguém, nós amamos a todos. Só que nós temos uma regra de fé e nós vivemos baseada nessa regra de fé, que seria a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, ouvintes, vou falar com vocês baseado naquilo que eu vivo, na minha regra de fé, que é a palavra de Deus. Se formos pegar a palavra de Deus, ela informa claramente qual é o tipo de amor e como deve ser entre homens e mulheres. Qual é esse amor que Deus discerne? Ele criou o homem e viu que o homem estava só, e a partir daí ele criou a mulher para que fosse companheiros, para uma só carne, para que fosse apenas um, e a partir daí pudesse multiplicar. Então, não sendo preconceituoso, mas com muito amor, eu venho trazer a vocês o esclarecimento bíblico, que Deus condena qualquer ato que seja diferente entre uma relação de homem junto com a mulher. Se for algo diferente, não é agradável aos olhos do Senhor. Isso está escrito em algumas passagens bíblicas. Se nós pegarmos Levítico, capítulo 18, no versículo 20 e 22, são vários versículos, praticamente o capítulo todo de Levítico 18, ele detalha muito bem o tipo de relacionamento. Ele condena práticas homossexuais e ele condena também práticas relacionadas com animais, que também a gente vai entrar nesse tema, que é um tipo de amor que não é correto e não é aprazível aos olhos do Senhor. O que, meu Tiago? Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida do Tiago. Nós temos também aqui entrando o nosso pastor Rubi Mael. O pastor esteve com a gente aí no debate passado aí, está novamente. Pastor, diga a paz do Senhor, nós estamos participando de um novo público agora. Está me ouvindo, pastor Rubi Mael? Não, o pior não é nem isso, meu microfone não liga. Não, pode falar, pastor, pode se apresentar. Não, não é só isso, não. O microfone não está ligando e a caixa de... Nenhum som do meu computador sai na minha caixa de som.
Pastor, está me ouvindo, pastor? Eu não estou lhe ouvindo, pastor Rubem Mael. Nós vamos continuar aqui com o nosso debate. O Tiago, ele estava falando sobre a palavra de Deus, qual é a direção da palavra de Deus sobre a forma de amar. E aí, Tiago esclareceu aqui a ponto do que a Bíblia ela fala lá em Levítico. Mas algumas pessoas, Tiago, elas acham que Levítico é um tempo passado, que hoje, o tempo hoje é diferente, estamos num tempo globalizado, e que as coisas mudaram, estão novas, e então essa nova forma de amar agora, de que as pessoas tenham direito de amar, de fazer o que elas quiserem. Fala aí conosco aí, para o dia de hoje, como seria? Deus mudou, Deus renovou também? Como é que fica, Tiago? Ô, pastor, né? Falar que Deus mudou é até engraçado, né? Deus não mudou. Entendeu? As pessoas têm uma interpretação muito errada de Deus, né? As pessoas têm apenas o lado do amor, mas Deus tem justiça. Entendeu? E Deus vai fazer isso. Então, nós podemos, como Paulo fala muito, né? Se aproveitar da graça. A graça está aí para usarmos quando necessário. Mas nós não podemos estar abusando da graça do Senhor. Entendeu? E eu trouxe uma referência do Antigo Testamento, mas nós temos também referências do Novo Testamento. Se nós vamos lá, Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 7, Paulo escreve aqui muito claramente. Ele relata assim, por isso Deus os abandonou às partes ínfames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhante, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, com torpeza, e vendem em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, nós vemos que, mesmo após Jesus Cristo, que as pessoas têm a mania de dizer que Jesus Cristo mudou toda a lei, que Jesus Cristo era amor, que Jesus Cristo amava todo mundo, mas isso não muda o fato de que pecado é pecado e vai continuar sendo pecado. Jesus não aboliu o pecado. Existe o pecado. Ele nos ficou do pecado, mas não para que pudéssemos viver pelo pecado. Então, não é porque se passaram anos e anos, é como diz, né? O errado vai ser sempre errado, mesmo que não esteja fazendo. E o certo vai ser certo, mesmo que pouquíssimas pessoas estejam fazendo. Nós não podemos inverter os valores, porque uma grande massa está cometendo aquele pecado, fazendo algo errado. Não é porque a maioria está fazendo que quer dizer que aquilo é certo. Se é pecado, vai ser pecado independentemente da quantidade de pessoas que estão vivendo naquilo. Correto, Tiago. Glorificado seja o nome do Senhor mais uma vez. Porque parece palavra simples, mas é a palavra de Deus, que precisamos entender e caminhar por ela. E o programa, o debate, ele procura trazer um entendimento do que a palavra de Deus diz para nós, ainda a nossa bússola, é o nosso guia. Então, precisamos
entender o que a palavra de Deus diz e falar com as pessoas. O pastor Rubem Mael está aí. Você está me ouvindo, pastor? Eu estou ouvindo. Agora vocês estão me ouvindo? Muito bem. Claro e objetivo agora. Glória a Deus. Pastor, Glória a Deus. Pastor pode se apresentar. Nós estamos com um novo público, ok? E com certeza o público quer ouvir, presente, e a gente vamos conversar, bater um papo daqui para frente. Que bom, que bênção. É muito bom estar com o irmão pastor Ailton, a nossa irmã, o nosso irmão Tiago e os nossos ouvintes. É muito bom falar das coisas de Deus e participar desse trabalho importante de informação. Por que de informação? Porque nós estamos numa sociedade desinformada, com tanta informação, mas desinformada. Nós estamos aí num conceito onde o certo está errado, o errado está certo, e nós, como servos de Deus, como crentes em Jesus, como participantes de um reino totalmente diferente, muito mais vantajoso espiritualmente falando, nós vamos seguindo aí na contramão dessas ideias que a mídia tem despertado e tem tentado trazer para a nossa sociedade. Esse tema é muito bom. O século XXI é o século do vale tudo. Tem sido o século onde os homens têm vivido uma liberdade em busca de satisfação pessoal, uma satisfação psíquica e emocional. E todos nesse caminho têm aí uma verdade. Não sei se os irmãos já observaram que todo mundo tem a sua verdade. Mas eu fico com a verdade do nosso Deus quando Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade é a vida. Ele tem a verdade absoluta. A princípio, ele criou homem e mulher, e ambos, um para o outro. Por falar do amor, o amor foi feito para esse vínculo entre um homem e uma mulher. E depois a gente vai discorrer mais um pouco sobre isso. Vamos falar um pouquinho do amor eros, do amor filo, e daquilo que a Bíblia fala sobre essa questão do amar. Eu fico preocupado e não concordo muito com toda forma de amor. Eu não concordo, então. Mas daqui a pouco a gente expõe melhor. Mas é isso aí que nós já vamos falar, meu pastor. A pergunta mesmo é essa. O que é que o senhor acha de toda forma de amar? É certo para uma sociedade moderna, que nós estamos vivendo tempos modernos, e vivemos com nossos jovens, com nossos adolescentes, né? Uma pessoa da meia idade, entendeu? Como conviver com todas essas mudanças de valores? Fala aí conosco um pouquinho, meu pastor. O senhor é um homem veterano, com certeza tem muita experiência para passar para a gente. Sim. Interessante que dos idos de 2013 para cá, a gente vai percebendo que o comportamento social ficou totalmente modificado, principalmente no que diz respeito a essa questão de viver o amor, de viver o relacionamento, né? Então, a Bíblia fala sobre o amor que a Bíblia nos ensina. A gente conhece o amor filos, que significa amizade, está relacionado à comunicação entre pessoas, e o amor ágape, que é o terceiro tipo mais elevado, assim eu creio, que é o amor bíblico. Eu acredito muito no amor ágape. E tem o amor eros também, que está associado aos prazeres
prazer físico, prazer pessoal e prazer sexual. Então, o que a gente está vivendo hoje é esse tipo de amor, é o amor eros, misturado com amor filial, e que as pessoas tentam passar um amor ágape, tentam trazer Deus para esse negócio. Na realidade, não é. Deus é amor, e o amor de Deus, ele é uma decisão. Vai entrar na questão do sacrifício. O próprio Jesus, lá em Mateus, ele vai ensinar que a gente deve amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Isso é uma coisa que a gente vai na contramão do que estão ensinando. Estão ensinando as nossas crianças, ensinando os nossos adolescentes, que eles devem despertar para todo tipo de amor, sem informar-lhes o que é realmente amor, o que significa o amor, o que é prazer, que sentimento é esse. E a gente vai vendo também, irmãos, uma outra questão, se os pais procurassem tempo para compartilhar com seus filhos sobre a mesa, sobre essa questão. A gente vai vendo aí meninas e garotos com 15 anos, 16 anos, se despertando para um outro tipo de amor, outro tipo de comportamento social. E a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. O que, meu pastor? Glórias a Deus aí pelas suas explicações. Eu quero voltar um pouquinho para o Tiago também. Tiago, Gálatas 23 diz que contra o amor não há lei. E existem pessoas que falam que essa palavra de contra o amor não há lei, então que o amor, toda forma de amor é válida. Eu vou repetir em cima dessa palavra. Você pode, Tiago, dar uma explicação para o público sobre um pouquinho desse Gálatas 23? Gálatas 23. Não, 6, qual é o número? 23, versículo 23. Contra o amor não há lei. Capítulo 1, 23. Isso. Pastor, vamos... primeiro eu quero trazer aqui que na Bíblia, quando a gente vê a palavra amor, ela não é algo voltado para o mental. É muito mais profundo, né? É algo trabalhado em termos... O amor da Bíblia é um amor de aliança. Uhum. Entendeu? Não é um simples amor sensual, carnal. Ela fala sobre alianças. Você vai se unir, você vai se juntar, vai formar uma família. O homem vai amar sua esposa, tratá-la bem. Sua esposa vai amar o seu esposo. É essa forma do amor que é mencionado na Bíblia. Porque a Bíblia é incoerente. Entendeu? Se no momento, como nós já lemos aqui em Levítico, nós já lemos em Romanos, várias passagens falando sobre o amor correto e o amor que não agrada aos olhos do Senhor. Então aqui ela faz menção ao amor que é agradável aos olhos do Senhor. Um homem se unindo, vivendo uma aliança para ver esse amor. Ela não fala aqui sobre estarem juntos, se juntarem. Não fala aqui de homem com homem, mulher com mulher. Não é esse tipo de amor que é revelado aqui. Porque a Bíblia já condena isso em vários locais. O próprio Deus já vê como abominável essas práticas diante dele. Temos que entender isso. Interpretar corretamente a passagem. Não adianta a gente pegar apenas um texto isolado e querer falar em cima dele. Nós temos que entender todo o contexto, entender o que veio antes, que pudesse ter essa menção nesse versículo,
para que a gente possa ter uma ideia mais assertiva do que ela quer dizer. Porque a palavra de Deus ela não se contradiz. O pastor Rubens Mael, Sim. Ele falou sobre a questão de não ensinarem, não pararem de forma concreta, correta, sobre a definição desses amores. Nós temos, como ele falou, o amor eros, o amor filéu, o amor ágape, e temos uma quarta figura aí de amor chamado o strong, que é o amor de pai para filho, de filha para filho. Isso. E hoje, pastor Rubens Maia, há uma associação entre o amor de paixão, o amor de desejo, e o amor strong, que é amor de pai para filho. De alguns países, inclusive, já pode a filha casar com o pai ou se relacionar com o pai no sentido sexual, e a mãe com o filho, e assim vai. Agora, explica para mim, o senhor confirma que esse atropelamento entre um amor e outro, que são coisas bem diferentes, definidamente diferentes, a falta, como o Tiago falou, de se explicar, de se dizer a real interpretação bíblica? Sim, gostei muito da informação que o irmão Tiago trouxe, e muito bem colocado, porque, na realidade, há uma pressão muito grande que parte de fora para dentro, ou seja, há uma pressão social, há uma pressão, é um sistema, eu diria mais, é um sistema bem organizado, bem estruturado, que tem se aproveitado desses últimos dias que nós estamos passando nesta terra, que a gente vai percebendo aí em todos os contextos, em todos os grupos, e também em todas as formatações e ideias filosóficas e tantas outras, vai percebendo que a Bíblia vai se confirmando no que diz respeito à volta de Jesus. Porque a gente vai vendo aí uma configuração que se instalou lá no Éden, quando estava Adão e Eva, e o diabo se apresenta a Eva como um influenciador. O que eu estou querendo dizer? O que está acontecendo hoje são influências externas que têm fomentado, que têm entrado na mente e no coração da sociedade. Tanto é verdade que o irmão acabou de colocar relacionamento íntimo entre um pai e uma filha. A filha não tem direito à escolha, como lá atrás tinha o dote. O homem dava sua filha por um dote. Hoje o pai quer casar com a sua filha, e realmente tem acontecido. E outras coisas que têm acontecido também, crianças de 10, 12, 13 anos, é só irmos aos hospitais, vamos ver aí grávidas. Por quê? Falta de um aconselhamento, falta de orientação. As igrejas estão abarrotadas de pessoas, de irmãos, mas a gente não está tendo aí aquela orientação bíblica. E vamos nos afastando da Bíblia e nos colocando mais perto de um contexto filosófico, um contexto até um pouco mal no que diz respeito ao ser humano. O que, meu pastor? A palavra, o debate, ele está tomando um rumo de esclarecimento de alguns pontos que
Não é que a gente estamos questionando ninguém. Nós estamos esclarecendo qual é o real valor o que Deus tem para uma sociedade. E nós acreditamos que Deus, como eu tinha perguntado para o Tiago anteriormente, Deus não mudou. Se Deus, Tiago, lá no Velho Testamento, na questão de Sodoma e Gomorra, Deus achou aquilo abominável, a situação de que vivia aquela cidade que foi queimada a fogo. Agora, entrando já um pouco na questão de escatologia para o nosso tempo. Tiago, o que está reservado para esse mundo que caminha de maneira desgovernada na depravação? Pastor, o salário do pecado é a morte, né? Entendeu? O que foi reservado para Sodoma e Gomorra? A morte. Não como medir palavras. Estou sendo bem objetivo e bem claro. O pecado é a morte. Se nós formos lermos lá em Apocalipse, lá está bem claro que os que cometem tais atos não herdarão os céus. Entendeu? Então, o que espera o futuro de tais pessoas que continuam praticando tais atos e a morte sem Cristo, que é uma morte que não tem meio termo, né? Temos que entender que há uma vida só, é uma oportunidade que nós temos de acreditar, ser transformados e viver com Cristo, ou viver a nossa maneira de viver. Só que, diante disso, sempre há uma consequência. E a consequência quando está querendo viver, está vivendo, né? Melhor, é a morte. E é uma vida eterna sem Cristo. De sofrimento, de angústias, de tudo aquilo que foge da presença do Senhor, que é paz, que é amor, né? Que é viver numa terra que vai manar leite e mel, é viver com Jesus. É isso que está querendo. Tais que praticam tais iniquidades, que vivem no pecado. Não tem meio termo. Não tem passar a mão na cabeça e dizer, não, calma, lá no futuro, depois, Deus vai ser misericordioso por cometer esse mal, mas você não tinha conhecimento da verdade, coisa que não existe no Brasil, né? No Brasil, você liga uma televisão, você vê anúncio, você vê uma igreja transmitindo uma palavra de Deus. Você anda uma esquina, você vê uma igreja aberta. Então, não terão desculpas diante de Deus. Sabem do seu erro e, como o pastor fala, de viver no erro. E se querem viver no erro, há uma consequência para o erro. É a morte. O pecado traz a morte. O quê? Meu amigo e pastor Rubem Mael, o que está acontecendo nos tempos presentes, meu pastor? A igreja tem falhado na sua tarefa, na responsabilidade de doutrinar uma geração, ou é o cumprimento das profecias? Eu vejo duas coisas. A primeira, o cumprimento realmente da palavra de Deus. Gosto muito quando o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, o verso 11, ele diz assim, amados, exorto-vos como forasteiros que sois, e vos abstenhais das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu considero a igreja como forasteiros ou forasteiras nesta terra.
Nós não pertencemos a esta terra. A igreja é do céu, a igreja é celestial, a igreja é espiritual, a igreja é do Senhor. E o Senhor virá e já está vindo buscá-la, encontrar-se com ela, e ela há de encontrar-se com o seu Senhor. Então nós estamos neste mundo apenas como forasteiros. Essa é a primeira concepção que eu entendo que o povo de Deus precisa voltar a ter. E a gente fica tentando moldar-nos à forma do mundo para pregar o Evangelho. O Evangelho é tão simples. Hoje nós estamos falando do Evangelho, o amor. O amor sacrificial, o amor que você abre mão. Então, em primeiro momento, eu entendo que a igreja, profeticamente, não é deste mundo. Agora, eu não percebo também que a igreja esteja falhando na sua doutrina, na sua fala, no seu ensinamento. Eu não entendo dessa forma. Mas entendo que ela pode estar se afastando um pouco daquilo que a Bíblia ensina e daquilo que a Bíblia diz. Porque Deus, ele não tem meio termo. A gente entende Deus como Deus bondoso, como Deus amoroso. Mas Deus também é justo. Não podemos abrir mão disso. Ele é justo e ele faz justiça. Então a igreja, ela se afastou um pouco do reino, da mensagem do reino, da mensagem da ressurreição, da mensagem de voltar realmente para Deus, do arrependimento, melhor é o que eu estou querendo falar. Nós não estamos pregando mais arrependimento. Nós estamos pregando palavras que massageiam e tiram a dor da alma. E as pessoas estão tendo dor na alma, muitas delas estão tendo dores na alma por consequência dos seus atos. E a gente não está ensinando mais que o que Tiago fala, que tudo que o homem plantar, vai colher, então vamos plantar coisas boas. Então a Bíblia ela é simples. E a igreja tem se afastado um pouco desse ensinamento do reino, ensinamento do arrependimento, do que nós conhecemos como metanoia. A gente vai percebendo que a sociedade ouve música evangélica na rádio, tem muitos nos ouvindo agora, e eu quero deixar esta palavra, é preciso arrependimento, ou seja, metanoia. Mudança de direção, mudança de curso. Se você, meu ouvinte, está agora ouvindo a palavra de Deus através desta rádio, tenha isso no seu coração. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer entrar no teu coração e mudar o teu conceito, o teu pensamento, mudar a direção. Aí você será feliz. Então, essa é a vertente. Essa é a vertente. Isso aí. Creio. O que tem acontecido, Tiago? O pastor Rubens Mael deu aí uma explicação muito abençoadora para nossas vidas, mas eu ainda quero ir mais no profundo dessa questão, que toda forma de amar é válida. O que tem acontecido? A gente está vendo que o meio à depravação, à libertinagem, a humanidade tem se perdido de forma assustadora. Perdeu a rédea da situação, e, por sua vez, nós estamos vendo a igreja um pouco perdida também com isso. Por quê? A igreja está sendo pesado para ela, ter que conviver com valores tão contrários daquilo que ela prega. E por esse motivo, a igreja tão cheia, tão amarrotada de pessoas que estão com esses valores modernos e que formam a igreja de hoje. Vamos trabalhar um pouquinho nessa lógica aqui, Tiago e pastor Rubens Mael. Pastor,
Vamos pegar o cenário. A gente está falando do homem mais perfeito, né? Vamos pegar aqui o cenário de Jesus. Qual foi a situação que Jesus encontrou naquela época? Situação totalmente contrária. Vivendo principalmente um problema de entendimento de reino dos céus. Jesus encontrou um cenário devastado. E Jesus conseguiu, através do Pai, dos ensinamentos, né, ali transformar a vida de alguns. A partir daí, esses homens, através deles, o Evangelho chegou até nós, porque eles não deixaram levar pelas situações que vivia a sociedade ao redor. Eu trago para outros. Não é porque ao nosso redor, ao redor da igreja, a sociedade tem vivido uma vida de depravação, que a igreja tem que viver também essa vida de depravação. Porque a igreja está aberta para fazer a diferença. A igreja está aberta justamente para ser luz das trevas, sal da terra, luz do mundo. Então o papel da igreja é esse. Ela não pode dar desculpa de que as coisas estão assim porque a sociedade escolheu essa forma de viver e ela se conformou com isso. Então, se a igreja se conformar com isso, ela tem que fechar. Fecha a porta. Romanos, diz lá o quê? Romanos 12. Não vos conformeis com isso, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Receber um novo entendimento. A igreja de Cristo tem um novo entendimento. Ela foi renovada. Ela não vive como as práticas antigas. Ela não vive o velho homem. E se ela não entende que ela precisa ser uma nova criatura e ser um agente transformador, fecha a igreja. Para por aí. Ao invés de ficar... É isso aí. A vaidade tem trazido essa situação de não querer fechar. Está bombando. Está dando certo. O povo está vindo. E o povo continua da mesma forma, como disse o pastor Abimael. Porque não se toca na questão de liberdade, de libertação. A pessoa continua, Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará. Amém. Então, se não há libertação, um vai passando para o outro e vai ficando por isso mesmo. Porque eu volto a falar, pastor. O que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra, pastor? Aqueles espíritos de prostituição que atuavam naquela cidade, que, segundo a palavra, chegou a contaminar, aquela pandemia chegou a contaminar até mesmo os animais. E esses espíritos estão mortos? Ou que morreu ali foi carne, pastor Mael? Não entendi a pergunta. Falhou aqui. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? O que morreu ali foi espírito ou foi carne? Se esses espíritos continuam vivos até hoje, fazendo arruaça no meio das sociedades. Com certeza, as pessoas, o ser humano daquela época, historicamente falando, pereceram como consequência dos seus atos. Mas, na realidade, Efésios 6, baseado na palavra de Deus, eles ainda continuam operando nas regiões celestiais. E não só lá, como dentro das famílias, nas portas das igrejas, pelas ruas. Se a gente caminhar um pouco, a gente vai ver jovens de 16, 17, 15, 14 anos, nessa hora que nós estamos aqui falando do amor de Deus, estão drogados. Não porque eles estão querendo, mas porque estão sendo escravizados.
por esses espíritos malignos. Então, eu vejo que até hoje eles estão trabalhando para ceifar a vida. E o diabo tem feito o que Jesus ensinou há muitos anos. Ele veio roubar, matar e destruir. Esse é o intento dele, e que nós temos que estar muito atentos. Eu gostaria também de ressaltar, irmão, algo com relação ao tema. O apóstolo diz de Timóteo, quero dizer, na palavra de Deus, no 1 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim: sabes, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Gosto muito dessa primeira fala do apóstolo, que ele não diz assim, ó, vai ser no ano de 2020, ou vai ser em 1996. Mas eu vejo que essa palavra é bem própria para os nossos tempos. Eu li apenas o versículo 1, mas se eu começar a ler o versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, fogem também dessas pessoas. A gente vai percebendo que é um sistema que governa, que tem governado essa sociedade, trazendo esses espíritos para a mente e para o coração do ser humano, fortalecendo, corroborando o que a palavra de Deus diz, que viria tempos difíceis. A gente está conversando com de repente, determinada pessoa, a pessoa vem com uma verdade filosófica, bonita, você vê que as palavras são lindas, mas quando você vai por sentido e vai meditar no que você está ouvindo, você vai ver que é pura filosofia, coisa que passa. Porque a palavra de Deus, ela promove uma mudança, ela promove uma transformação na pessoa. Assim como fez com o apóstolo Paulo, né? Quando Paulo estava perseguindo os crentes, ele encontrou-se com Jesus, ele não encontrou foi com crente, não encontrou foi com filosofia, ele não encontrou com uma igreja cheia, ele encontrou-se com Jesus. E Jesus transformou a vida dele. Dali para frente, você vai observar que o homem realmente teve uma mudança de vida. Ele estava realmente cheio de espíritos malignos, eu posso crer assim. Espírito de morte que carregava aquele coração, aquela mente. E Deus tirou aquele espírito e colocou um espírito dele, que é o espírito de amor. Então, essa sociedade e o que está acontecendo aí, irmão, é realmente coisa espiritual. Uma outra fala do irmão Tiago, eu acho que foi o irmão que colocou que as igrejas estão abarrotadas. E realmente, a igreja está abarrotada de pessoas. Deveria estar abarrotada de crentes em Jesus, que saíssem dali querendo que outros viessem para serem transformados. Mas parece que ali tem um encontro de interesse. A gente vai percebendo que você vai para uma igreja para poder vender alguma coisa, ou vender a sua própria imagem, e você vai ali fazer um círculo de amigos, que na realidade a proposta de Jesus não era essa. Quando ele encontrou com os 12, ele preparou os 12 para uma missão. A missão da igreja é pregar o evangelho, o arrependimento e a volta de Jesus. Correto, meu pastor. Assim, estamos maravilhadamente entendendo a explicação dos irmãos, está sendo muito clara para os nossos ouvintes, que estão ouvindo agora e que vai ouvir depois, porque está sendo transmitido pelo Facebook, né? E com certeza vai chegar algumas mentes, alguns corações que Deus assim o leve. Mas
Eu vou entrar mais profundo na situação dessa questão que hoje nós estamos vivendo. Toda forma de amor pode ser vivida, como está sendo lançada na mídia. Tiago, eu quero fazer essa pergunta para você. Nós sabemos, conhecemos muito bem a fama de Afrodite, a filha de Eros. E sabemos também que Eros era um deus grego, chamado o maior deus grego. Só que ele tinha um perfil de um homem infiel. Ele era homem de muitas amantes. E por sim a tua filha, ela era uma mulher tão podemos dizer, com desejo carnal desenfreado, que ela ia, além dos homens da cidade, ela ia até o campo se prostituir com os animais. A pergunta que eu quero fazer, estaria a figura dessa menina como uma potestade na área da prostituição e que ela se apresenta em cada nação com um nome diferente? Seria, então, aí toda a herança de Sodoma e Gomorra? Fala aí com a gente aí, porque vale a pena desmascarar, entendeu? Esse inimigo que tem. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, viu, meu povo? Nós não estamos aqui para combater ninguém. Nós estamos aqui para combater o pecado mal. Tá? Para mostrar pela palavra de Deus qual é a vontade de Deus para cada ser humano na face da terra. Então, nós sabemos que por trás de um desejo desenfreado, por trás de um amor mal praticado no que se tange ao amor de Eros, nós sabemos que há uma força maligna ali atuando, que inclusive o pastor Rubem Mael já falou conosco aqui sobre o que atuava sobre o apóstolo Paulo e sobre tantos outros, inclusive a Madalena e outras, que era esse espírito maligno que estava ali. Quando saiu, a pessoa voltou ao seu estado normal. Tiago, você lembra da pergunta? Você tem como falar com a gente sobre isso? Sobre Afrodite e seu pai. Não quero nem falar muito da mãe de Afrodite, que era uma que já tomava um outro partido de uma outra área, que era a deusa, mãe de Afrodite, esposa de Eros, que levantava guerra contra as amantes de Eros. E qualquer mulher que tivesse sofrendo problema com a amante, ela chamava para somar com ela, para decretar guerra. Mas vamos falar dessas duas figuras de pai e filha. Seria eles uma potestade de um mundo tão nobre da época, que até hoje, né, permanece os gregos como pessoas que faziam o povo pensar naquela época, que deu origem às coisas, que deu origem aos nomes, etc, etc. Entendeu? A influência dos gregos até hoje está aí na alta. Então, esses dois deuses, a filha e o pai, seria uma figura, né, da prostituição que tem atravessado séculos. Pastor, século. Sem dúvida, né? A gente tem que entender que nós, como cristãos, nós não estamos presos a idolatrias, a dogmas, a coisas que não tiveram, de fato, uma verdade. A gente sabe que o pessoal grego adorava, tinha deuses para tudo. Então, a história de Afrodite, ela era uma mulher bonita, sensual, né? Segundo aí informações, a deusa do amor, do prazer. Seu pai, conforme o pastor já falou também. Então, nós vemos ali exemplos totalmente incoerentes, fora da visão de Deus, fora da ética cristã.
que as pessoas se apegam a muitas coisas. Como cristão, não nos apegamos a isso, mas se a gente for pegar aí alguns países, eles são apegados a uma cultura ancestral deles, e é muito forte. Nós temos países aí que animais são adorados. Então imagine uma pessoa que eles entendem de uma forma realmente totalmente incorreta, né? Mas eles entendem que foram, digamos, um exemplo para eles. Porque qual é a mulher hoje em dia que não quer ser elogiada, que não quer ser admirada, que não quer mostrar sua sensualidade, né? Não estamos falando de mulheres cristãs que entendem que seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas estamos falando assim, no geral, de mulheres, né? Que não querem passar na rua e serem vislumbradas, né? Serem olhadas. Estou falando no segundo tópico aqui, que fala também do assédio. Não é esse tópico, mas mulher gosta de se sentir bem. Ela gosta de atrair os olhares. E a Afrodite era tudo isso. A Afrodite era uma figura representativa que todo homem gostaria de ter. Então, se trouxe essa sensualidade, se trouxe essa característica de deusa para as vidas de hoje. Porque a emoção está aí, a sensualidade está aí. Você ter casos extraconjugais parece até uma coisa normal, né? É o que nós estamos vivendo hoje. Muito fruto daquilo que foi se criado no passado, através desses deuses, né, que se dizem, que viviam dessa forma. Passam essa forma de viver, né? Que o importante é você ser feliz, o importante é você estar ali curtindo a vida, o importante é você se sentir bem. Mas de que maneira isso? Trazendo infidelidade, trazendo a falta de caráter, trazendo uma destruição dentro de um lar. É o que a sociedade tem vivido. O que importa é que eu seja feliz. Se eu estou trazendo infelicidade, se eu estou acabando com o casamento de alguém, se eu estou destruindo um lar, isso não cabe a mim. Eu apenas quero ser feliz e viver dessa forma. Era o que a deusa fazia. A forma da deusa viver. Ela queria dar prazer. Conforme o pastor falou aí dos tipos de amores, ela queria viver o amor eros, do prazer, se satisfazer, mostrar sua sensualidade, mostrar o quanto era desejada. E, infelizmente, tem muitos querendo viver dessa forma. Muitas mulheres na prostituição, muitas mulheres entregando seus corpos de uma maneira vulgar, entregando seus corpos para homens que não são nem seus namorados, não são noivos, não são nada, conhece no meio da rua, numa balada, e ali se entrega, não quer saber, vivendo dessa forma, mostrando que é maravilhosa, que é gostosa, sensual, que é homem que quiser, que quando quiser tem uns homens pelo simples prazer de dizer: eu consigo a hora que eu quero. Eu sou sensual para atrair qualquer homem. Eu tenho um corpo bonito para fazer com que, em qualquer momento, qualquer homem me deseje. É que elas têm vivido. E isso é fruto da Afrodite, que vivia, que, conforme diz aí, a lenda, a deusa da sensualidade, que ganhava a sua sensualidade os homens, através do sexo, através do prazer. Então, assim, essa forma de amor que é válida, você se envolver com pessoas desse tipo, você destruir famílias, destruir lares, acabar com casamentos. Mas a sociedade tem entendido que essa é uma prática correta, né? Tem entendido que isso
Não faz mal, o importante é você ser feliz. Estão vivendo dessa forma. Sim. Esse espírito tem que cair por terra. Esse espírito de prostituição, esse espírito de adultério, esse espírito de incesto, esse espírito de poligamia, bigamia, tem que ser entendido que inclusive, Tiago, até mesmo dentro mesmo das igrejas hoje, e você vê muitas mulheres casadas por causa de uma vida insatisfeita conjugal que vive, e elas abrem abertamente ao público da igreja que vai se separar, que quer separar, que quer, né, sair fora daquilo ali, que quer achar alguém que passa feliz, naquela ilusória, né, quando não se trata mais os casais, quando não se procura mais salvar o seu casamento com oração, com busca, com a presença de Deus, e estaria essas pessoas também dentro da igreja sobre essa influência, Tiago, já que você está sendo até profundo aí, falando coisas aí que ninguém tem coragem de falar. Sabe qual é a situação hoje? Que fica todo mundo botando para debaixo do tapete, viu, o pastor Rubim? É verdade. Fica todo mundo, ninguém pode mexer, não pode falar, não. Tenha respeito, que respeito? A pessoa já está fora de respeito. Não pode se falar, não pode se tratar, não pode trazer mais uma mensagem doutrinária para doutrinar as pessoas que elas ficam tudo de cara dentro da igreja, e abrir, sai, vai para a igreja, e chega, e fica nessa situação. O que está acontecendo? Vamos tentar encontrar aqui, entre nós e o Espírito Santo de Deus aqui, algo para a gente poder falar com as pessoas, porque a gente fica até impotente diante da situação. A gente fica também, certa hora, impotente diante da situação. De a gente ser o cara chato, o legalista. Porque alguém, de repente, alguém que está nos escutando, pode até pensar que nós somos legalistas. Esses caras são legalistas, não somos legalistas, não estamos falando os valores da palavra de Deus. O porquê que a sociedade está dessa forma. Então, vamos entender sobre isso. Os irmãos têm alguma coisa ainda a falar sobre essa questão? Dessa sensualidade, dessa influência de Afrodite na vida de muitas famílias e até mesmo entrando pela própria igreja. Pode falar, irmão Tiago. A pergunta foi para você. Pensei que o pastor já ia comentar também. Pastor, infelizmente, a igreja não está imune de vivenciar tais práticas, né? A igreja nós é composta de pessoas, né? Pessoas erram, são falhas. E tem como a igreja está com as portas abertas para abraçar todos que vêm. Nem todos que vêm são transformados imediatamente. Nós precisamos entender que tem pessoas que levam tempos para serem transformadas. Olívia. Outras são rapidamente. Mas, infelizmente, nós temos visto que muitas práticas mundanas entrando na igreja. O que deveria acontecer? A igreja já com a transformação no mundo, e não o mundo transformar a igreja. Mas, infelizmente, diante daquele... Não, a igreja está cheia, então, assim, para que tocar em assuntos, né, que trazer um despertar, que possa trazer um esclarecimento, que possa fazer até com que a pessoa se sinta mal e saia da igreja. Então, às vezes, você acaba não tocando em assuntos. Você prefere falar de outras coisas, falar de prosperidade, falar de vitórias, falar de conquistas, do que abortar temas que vai impactar, que vai trazer até a vida da pessoa um despertar, que vai mostrar que pode estar vivendo e que precisa se consertar, e que isso vai trazer um impacto na vida daquela pessoa, que pode até fazer com que ela saia da igreja. Mas se essa pessoa sair da igreja, nós temos que entender que ela nunca esteve de fato na igreja. Porque é a mudança de vida.
Amém. Então, se ela não teve uma mudança, ela nunca foi transformada. Ela nunca realmente foi o corpo de Cristo. Ela nunca verdadeiramente foi a igreja do Senhor. Que assuntos polêmicos, nem todo mundo gosta de falar. Pregar sobre justificação, pregar sobre santidade, sobre libertação, sobre o pecado, causa impacto na igreja. Você cria inimizades dentro da igreja. Infelizmente, essa é a verdade. Porque as pessoas querem estar na igreja, o pastor falou aí, para aparentar uma boa pessoa. Sou uma boa pessoa, estou lá dentro da igreja. Ó. Eu fui domingo lá na igreja. Eu fiquei o culto todo, ó, sou uma pessoa maravilhosa, uma areola de santidade. Isso elas estão dispostas a viver. Mas quando você fala de um evangelho que transforma, de um evangelho que precisa ser vivido, de um evangelho que você precisa abandonar as práticas mundanas, que você precisa de Jesus na sua vida, que você precisa viver principalmente em santidade, isso já começa a mexer com a pessoa. E você corre, sim, risco dela largar a igreja. Sim. O pastor Rubens Maia, a gente sabe que nos tempos presentes, o número de pastores, de obreiros, de pessoas de liderança, não digo lá fora, mas digo dentro da própria igreja, que tem caído nessa fraqueza da carne, né? Como nós podemos dizer, fraqueza carnal. E tem trazido muito desconforto à comunidade da fé. Seria por causa disso, pastor, daqueles que poderiam dar exemplo, que passaram podemos dizer, a bagunçar o coreto, que a igreja começou relaxando nessa situação, porque alguns líderes estavam envolvidos com situação, a igreja não tratava, porque no passado a igreja tratava, a igreja botava na Assembleia e se tivesse que excluir, para poder zelar pelo bom nome da igreja. E hoje se faz de tudo para abafar a situação. Fala aí com a gente aí, meu pastor, você é um homem experiente. Pode falar, fica à vontade, que quem garante é Jesus. É uma questão que a gente vive, é uma questão que a gente tem vivido mesmo. Tem sido uma questão crítica, né? Mas a minha primeira fala seria o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o cair é do homem. Todos nós estamos sujeitos. Tá? O problema está no tratamento. Lembro-me de João capítulo 4, quando Jesus se encontrou com a mulher lá no poço. Ele disse, olha, me dá um pouco dessa água. Aí ela, olha, o senhor é judeu, como é que você está falando comigo aqui? Nossos povos não se comunicam. Tinha uma distância do homem para lá com mulher, assim, né? Exatamente. Então, já começa ali. E Jesus foi compartilhando do evangelho com aquela mulher, até que chegou um momento ele falou assim, olha, chama seu marido. Ela disse, eu não tenho marido, mas eu sei a vida que você tem levado. Inclusive, o que você tem não é teu, é de outra. E ali a gente vai perceber que em momento nenhum ele colocou embaixo do tapete. Sim. Ele trouxe as claras, sim, tratou o problema e ela saiu dali tratada e transformada. Sim. O problema hoje... Transformada para transformar, meu pastor. Exatamente. Tanto é que ela foi na aldeia. Ela foi lá na aldeia e compartilhou com os amigos, com os vizinhos. Com a galera. Ela veio com a... Exatamente. Com a galera, exatamente. Exatamente. Então, o que ocorre? Os problemas estão acontecendo, mas estamos vivendo alguma coisa, parece que sistemática,
eu não posso perder fulano, ou eu não posso perder o cargo, ou não sei se uma grande maioria dos nossos colegas pastores, eles passam a depender do valor da igreja e não pode tratar, porque se tratar pode até perder aquele valor e faz desse valor um salário. Mas é preciso tratar, saber tratar. Hoje, se eu compartilhar com alguém, com algum colega, e disser para ele assim, olha, o irmão que teve uma queda dessa natureza, uma questão de família, esse irmão precisava ficar pelo menos aí um mês, a gente compartilhando, conversando, mas eu vou criar inimigos. Eu, com esse meu pensamento, que eu acredito que é um pensamento bíblico, porque Paulo ensina a igreja lá sobre isso, está na Bíblia, tem que corrigir, tem que doutrinar. E isso começa dentro da nossa família. Se o pai vê o filho errando, ele for um pai permissivo, e a mãe, ou a mãe for uma mãe permissiva, não corrigir, ele vai criar filhos permissivos. E onde aquele filho for, ele vai dar trabalho. Eu entendo, irmãos, que quando Deus te dá uma ovelha, ele te dá uma ovelha para você orientá-la, você tratá-la, você cuidar dela, dizer não na hora que tem que dizer não, e principalmente você saber ouvir. Uma outra coisa que eu queria pensar com os irmãos nesse contexto que o irmão me perguntou, é que muitos líderes não têm feito a leitura da comunidade, a leitura dos irmãos. Por exemplo, os jovens estão vivendo que tipo de problema? As mulheres viúvas têm sido tratadas? As mulheres solteiras, os jovens solteiros, como é que têm sido tratados? Os homens que vieram de um divórcio, como é que têm sido tratados? Sim. E se a gente for discorrer, a gente vai ver que a igreja é um cenário de pessoas doloridas, pessoas que vêm com seus problemas. Dizem até que a igreja é um celeiro de pessoas doentes. Em hospital. É um hospital. E é preciso ser tratado. Agora, quando a gente vai a um médico, o médico te passa uma receita, o medicamento é caro, dá trabalho, até para você fazer uso dele, mas a gente não toma. Então, é preciso tratar. As pessoas precisam saber o teu comportamento como líder. Olha, esse líder aqui, ele pensa assim. Como é que ele pensa? O que ele pensa está de acordo com a Bíblia? Deus está realmente falando através dele? Porque se a gente observar a liderança de Moisés, de Josué, foram lideranças problemáticas, mas foram abençoados, porque se posicionavam segundo o que Deus queria. É isso aí. Porque, inclusive, eu tocou aí em um ponto que a toda forma de amar é certa. A toda forma de amar. Porque quando acontece de uma pessoa dessa cair, de alguma forma, escorregou, pela influência de vigilância, falta de vigilância, ou pela uma situação que ele pegou desprevenido, ou o quê? Aí vai se tratar, alguém vai dizer, ora, essa pessoa tem feito um monte de coisa aí, agora porque caiu, já quer botar o irmão no banco. Que forma de amar é essa? Então, eu deixar o irmão no erro, continuar com ele lá inserido, seja no ministério, seja na liderança, seja lá no meio dos irmãos, entendeu? É a forma correta de amar. Então, quando a gente vê, uma coisa chama a outra. Uma coisa chama a outra. Entendeu? Então, o tratamento dessas pessoas, como o senhor falou, precisa ser, sim, afastada, precisa ser acompanhada, precisa ser restringida ela a certas coisas, porque como que eu vou dizer para a família, tratar uma família se eu estou numa situação terrível? Então, o que acontece?
A palavra de Deus, ela vai dizer, o próprio Jesus, que por a iniquidade se multiplicar, a fé de muitos esfriaria, Tiago. Sim. Mas devido a essa podridão que está, não é no Brasil só não, é no mundo. É no mundo. Então, o que é que acontece? Nós estamos em uma cidade chamada Cidade Portal, que é uma cidade onde entra tudo de lá de fora, para depois distribuir para as demais cidades. Rio de Janeiro e São Paulo são cidades portais, e que entra tudo de ruim, de bom e de ruim. Certo? Então, nós podemos vivenciar uma cidade como a qual que nós vivemos, Tiago. Uma cidade mergulhada no derramamento de sangue e mergulhada na prostituição. Esses espíritos malignos, Tiago, a igreja, como eu disse anteriormente, ela tem força hoje para destruir esses espíritos malignos e libertar essa cidade. Dá uma palavra de ordem nacional aí. Dá uma palavra de ordem nacional aí para que alguns que estão de pé vigiem para não cair e que se alertem, porque tem um poder nas mãos dessas pessoas, desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, que sobe monte constantemente, que trabalham em consagração. O que nós devemos combater mesmo? Qual é a mensagem? Combater a força do inimigo contra as pessoas. Não é ficar atrás de dinheiro, nem ficar atrás de vida boa. Jesus não chamou ninguém para vir para o evangelho para ter vida boa. Jesus chamou para dar salvação. Salvação, libertação. E as demais coisas ele vai acrescentar. Pode falar, meu amigo. Vamos entender, nossos pastores aí, telespectadores. A igreja, ela tem um dono. Ela tem um cabeça. Quem é esse cabeça? Quem é, meus amados pastores, o cabeça da igreja? Cristo. Cristo é o cabeça. E Cristo... Ou deveria ser, né? Pois é. E Cristo perdeu ou ele já venceu o inimigo? Cristo, na minha concepção, já venceu. Já venceu, né? A palavra diz que ele venceu a morte, ele venceu ali na cruz, ele foi vencedor. E se a igreja tem como cabeça Cristo, ela tem autoridade, ela tem poder e ela pode, em nome de Jesus, fazer diferença. Somos mais vencedores, porque nosso Senhor, ele é o cabeça da igreja. A igreja precisa entender, o cabeça dela é Jesus, e Jesus é vencedor. A igreja pode sim, tem que se posicionar. Mas a igreja, qual? Jesus é o cabeça. Não aquela que o homem diz que ele é o cabeça. Aqui o homem se cabeça, essa não tem chance nenhuma. Mas aqui Jesus é o cabeça, ela vence o mal. Correto. Fala alguma coisa sobre isso, meu pastor? É muito interessante esse ponto. Realmente eu concordo com o irmão Tiago, falou muito bem. Cristo é o cabeça. Né? E há uma ordem, parece que mundial, né? Que tem trabalhado na mente do ser humano para desviá-los, e sempre vai tentar fazer isso, né? Para desviá-los do Cristo, que é o condutor. Quando o Tiago fala que Cristo é o cabeça, eu entendo também que ele é o condutor. Quando a Bíblia diz, em Apocalipse, que ele está sentado no trono, ele não está sentado num banco bonito, num estofado bonito. É autoridade.
A Bíblia está falando de autoridade. E a autoridade está nas mãos dele. Por isso eu aprendo um princípio. Meu irmão Tiago, pastor, é o princípio da autoridade. Aonde o povo de Deus pisa, ali tem autoridade, está chegando ali uma autoridade. É a autoridade do Senhor. E qualquer espírito mal, qualquer problema, falta de paz, quando o povo de Deus pisa com a humildade, com a presença de Deus, os espíritos saem daquele lugar e reina ali a paz de Cristo. Isso é autoridade. Sim. Onde a gente Sim. passa, entendo, lembro também, irmão, há um bom tempo atrás, a gente ouvia as mensagens e pelo menos 10, dependendo da quantidade de visitantes que a igreja convidasse, pelo menos 10, 5, 3 ou até uma alma se convertia ao Senhor. E a gente observava que pegavam aquela pessoa, levavam numa sala, entregavam uma Bíblia, e depois já marcavam uma visita. Que é o princípio da autoridade, a igreja chegando, a igreja entrando na família, a igreja entrando nos locais onde estão as coisas escondidas, a nebulosidade que o diabo traz, a escuridão, e vai chegando ali a presença de Deus. Mas hoje a gente não está vendo a mensagem do reino. Hoje a gente vê muito, quando vai à frente, se você está, como o Tiago colocou lá atrás, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma prosperidade, se você está sem emprego, está lotando. Mas a maior mensagem que eu ainda entendo que deve ser pregada é onde você vai passar a tua eternidade. Isso é um princípio da autoridade do Evangelho. Certo. Certo. Tiago. Acrescentando, pastor, um ponto que a gente lê, né, nos finais, que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, eu falei por mim, eu trago aí, está escrito na palavra que responde à pergunta que o Senhor me fez. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Correto. Eu faço preço que esse debate ele chegue, entendeu, ao máximo possível de pessoas, né? Nós tivemos debate aí que chegou a 12 mil. A 12 mil, tá, gente? Viu, Tiago e pastor? Debate que vocês participaram que chegou a 12 mil compartilhação, alguém deu 20, tá bom? Eles não se manifestam, estão ali por trás aí, ó, ouvindo. Depois eles... Então, deixa eu lhe falar, Tiago. Seu filho de 7 anos, já que você é jovem, nasceu na chegada dessas mudanças todas, dessa nova geração. Né? Seu filho de 7 anos, Tiago, ele pode escolher a forma de amar dentro da área que nós estamos falando de escolha sexual. Pastor, cabe a mim ensiná-lo. Eu vou ensiná-lo naquilo que eu aprendi, naquilo que eu vivo, naquilo que eu entendo correto, com a minha regra de fé. Então, ele vai receber todo o ensinamento, né? Eu não posso obrigá-lo, porque em algum momento, tudo aquilo que é obrigado, a pessoa, quando se sentir livre, ela vai viver da forma dela de viver. Mesmo que você esteja mesmo que você esteja com a contramão do que ele está aprendendo e do que o sistema, como disse o pastor Rubimael, falou, que é um sistema, e o sistema hoje diz que uma criança de 7 anos, ela pode escolher se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher. Não, correto.
Então, é um assunto tremendo, de grande responsabilidade, digo, de nós, mas nós, como cristãos, falamos pela palavra. E o momento está chegando, eu devo alertar, em que a lei vai se colocar diante da palavra. sim. Está chegando, está caminhando para isso. Com aqueles que estão lá no Tribunal de Justiça, né, do Supremo Tribunal, você pode esperar tudo daquela cambada lá. Certo? Pode esperar tudo. Que ali passa as piores coisas. Então está caminhando para isso, eles ainda não se meteram assim abertamente contra a palavra, viu, pastor Ribanel? Mas eles já estão preparando para eles se meter contra a palavra. E a palavra diz que quando a lei ela se colocar acima da palavra, nós já entendemos o que é que Deus fala para a gente escolher. E aí prepara o lombo. Por isso que eu fiz a pergunta, que eu mexi agora no final do programa, do debate, uma pergunta bem profunda, porque já está no Brasil essa lei, que uma criança de 7 anos, que já está com seu caráter formado com 7 anos, ela pode escolher a forma de amar, se ela quiser. E aí eu perguntei, você daria essa ênfase para ele escolher, ou você... Pode falar. Pastor, enquanto ele for criança, porque 7 anos é criança, for adolescente, ele vai viver debaixo das minhas regras. Ele vai viver conforme os meus ensinamentos, né? Quando ele tiver sua maioridade, eu não tenho mais poder sobre ele. Porque conforme a lei, ele se torna ele passa a responder pelos seus próprios atos. Então, enquanto ele estiver sobre os meus estatutos, sobre a minha, vai viver conforme aquilo que ensinar. Ele, querendo ou não, ele vai ser alguém que deva me obedecer. Eu não estou preocupado com o que a lei diz, eu estou preocupado com o ensinamento que eu vou passar para ele. Que vai ser debaixo de uma autoridade espiritual baseado na palavra de Deus. Que eu acho que um pai e uma mãe de uma criança de menor será a maior autoridade que eles podem ter. Na minha concepção bíblica. Quem é responsável e quem responde por ele é o pai e a mãe. Correto. Até a idade maior. Entendeu? Então, a pergunta teve o seu esclarecimento e que todos que estão ouvindo, que ouçam, que veja qual é a realidade. Aí eu passo a pergunta, já no mesmo caminho, para o pastor Rubimael. Pastor, sim. O senhor acha certo uma criança, uma menina de 10 anos, ir ao ginecologista sozinha, se ela não quiser a presença dos pais? E a doutora ou o doutor tem que atendê-la? Não, eu não acho certo. Não acho certo, não concordo. O próprio tema, ele ressalta esse detalhe. Primeiro, ele fala, o tema que nós estamos trabalhando é sobre o amor, né? E o amor é a força mais poderosa do mundo. Se é a força mais poderosa do mundo, eu jamais deixaria uma filha minha com 10 anos de idade e a um ginecologista sozinho. Primeiro que ela não tem capacidade de entendimento. Não sei se os irmãos estão me ouvindo. Sim, claro. Ela congelou. Ela não tem capacidade de entendimento. Segundo, que, segundo a lei, a maioridade é a partir de 18 anos. Nem com 16 anos, que ainda é um adolescente, ele tem capacidade plena. Então, eu, particularmente, entendo que não deveria. Mas tem essa lei, pastor.
Antes de 2013 já tinha essa lei. Inclusive, ainda vai mais além. Os pais não poderão saber, o médico ginecologista, o profissional, não poderá falar para os pais qual é a situação. Se os pais perguntar, se a criança não quiser. Só para o médico falar, os pais precisam entrar na justiça para que um juiz dê um alvará autorizando o médico a falar qual é a situação. Então, a gente vê aí... Mas é por aí que nós vemos que um país com um sistema como esse, ele abre leque para todas as coisas do mal entrar e fazer o que quiser. Com certeza, com certeza. Chega a ser, permita-me a expressão, uma crueldade. Uma crueldade com a família. Uma falta de respeito com os pais. Também. Então, é complicado. Como também existe, eu não sei se passou, mas está lá a lei que diz que se o filho no Brasil, se o filho quiser casar com a mãe, ou a filha quiser casar com o pai, que tá aberto, seja feita a vossa vontade. Então, nós estamos tratando de um tema, de muita coisa que ainda está escondido, mas que já está aí, sendo divulgado pelas redes sociais, sendo divulgado pelas novelas, que a novela é uma das influências que traz muito sobre as famílias da sociedade brasileira. Correto. Que ela entra todos os dias dentro da casa das famílias, através pelo sistema televisão. Então, nós estamos falando no tema, toda forma de amar é certo? Vale tudo? Eu quis, eu quero, apóstolo Paulo vai dizer, nem tudo que eu devo, nem tudo que eu quero, eu devo. Não é verdade? É verdade. Então, o que acontece? A gente estava vendo agora no final do programa aí, essas perguntas, porque elas são pautadas de legalização da lei. Tanto a questão que eu perguntei para o Tiago, do filho dele de 7 anos, como a questão da menina de 10 anos que eu perguntei para o senhor. De duas partes diferentes, mas que abre toda uma janela, uma porta para eles já pensarem que já são sobre si, que já devem tomar as decisões deles imaturamente, e aí só vai dar o quê? Desastre mais para frente. Vai pegar esse jeito para todo lado. E as igrejas, ela convive com essas situações e, como eu estou falando, tem momento em alguns lugares que já tem uma base de um ministério equilibrado, mas já tem outro lugar que já tem uma base de um ministério todo desequilibrado, porque estão entre eles também vivendo aquilo ali. Verdade. Porque hoje é comum, né? Se dão mais ênfase a alguém que se converteu, que veio de uma família estruturada, mas que aí se converteu, estão dando mais ênfase a alguém que fez de pior. Essas pessoas estão sendo mais aplaudidas no meio de uma sociedade evangélica. Entendeu? Estão tendo mais liberdade de expressão do que aqueles que são de uma família que está trabalhando, se converteu, que já vem de uma família já com raízes, já vem de uma família já com valores, né? Porque com todos os problemas que nós podemos ver, a Igreja Católica, ela tem muitas famílias com valores. Tem muitas famílias com valores. E dessas coisas que eu estou falando também aqui, a Igreja Católica não soma com essas coisas. Não vamos aqui também estar falando do que não é verdade. Elas não somam com muitas coisas dessas que nós estamos falando de família desestruturada. Então, eu gostaria
meus amados, estamos pegando ao final do irmão Tiago, poder aí dar as suas considerações finais, se eu quiser completar alguma coisa aí sobre alguns tópicos que nós falamos, fique à vontade, irmão Tiago. Amém. Só para acrescentar aqui, né, toda forma de amor é válida. Se nós entendermos dessa forma, que aceitar aí o poliamor, a bigamia, a pedofilia, o incesto, porque assim, a pessoa vai dizer que ama. Então, se ela ama, ela pode ser levada em conta como válida, né? Essa forma de amor. Aí eu pergunto, o que traria isso de bom? O que seria benéfico nos lares, nas famílias? Já pensou a sua filha de 10 anos com um rapaz de 50 anos, só porque ele fala que ama ela? Já pensou o seu esposo com 4, 5 mulheres, porque ele falou que ama as demais? Ele pode ter mais essas mulheres ao seu lado? Ou vice-versa, ou a mulher, só porque ela diz que ama outros mais 3 homens, ela pode ter o seu esposo e mais 3 homens? Só porque aquele rapaz vê aquela amiga junto com o seu amigo, que se forma um casal, ele passa a dizer que ama, e aí ele passa a cometer um adultério. Isso é legal porque ele ama ele ama ela. Então, olha o que traz as situações quando a gente aborda o tema e acha que pode ser normal, que toda forma de amor é válida. Olha as consequências que podem ser trazidas. Olha os impactos que podem ser causados nos lares, nas famílias. São absurdos. Nós entendemos que o amor é o sentimento mais bonito que tem, mas ele não pode fugir da ética, dos valores, dos bons costumes, daquilo que está escrito na palavra do Senhor, daquilo que agrada a Deus. Agradeço mais uma vez a todos aí, que Deus abençoe, uma boa noite ao pastor Rubem Maier, ao pastor Ailton, à cantora Nívia, aos nossos telespectadores que nos honram com a presença de vocês. A todos, que Deus abençoe. Amém, Tiago. Meu pastor, sim, pode também dar suas considerações finais aí, meu amigo? Sim, eu quero primeiramente começar usando a palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse tema ele é bem próprio para o que diz a palavra de Deus, que a gente vai perceber que realmente os tempos estão chegando ao fim. Parece que, como eu coloquei no início, há um sistema que coloca um ser contra o outro, e essas coisas que o irmão colocou da lei, isso vem também trazendo mágoa, trazendo discórdia, dissensão entre as famílias, entre os seres humanos. Isso tudo a Bíblia já está falando, Jesus já havia nos orientado quanto a isso. O que tem acontecido são fatos que estão corroborando, que estão confirmando o que Jesus disse. Estamos próximos de ver Jesus voltar aqui à Terra. A segunda consideração que faço é que toda forma de amar é ilícito, não é bom. Isso traz malefícios para a sociedade, traz malefícios para as famílias. A mídia, principalmente a emissora que a gente conhece como Globo, ela tem trazido esses eventos, esses ensinamentos destrutivos. Não existe toda forma de amar. Existe uma forma de amar. E a gente aprende através da palavra de Deus. Agradeço ao pastor Ailton, à irmã Nívia, ao irmão Tiago e aos nossos ouvintes. Que Deus a todos abençoe. Amém. Glória a Deus. Quero também aqui deixar minhas considerações finais aqui sobre a questão da forma de amar. Como já foi falado, acredito
sinceramente, de que Deus tem conservado os seus 10.000 nesse tempo, que não há onde se corromper, e que o meu conselho é que você faça parte desses 10.000, que você faça parte desse povo que vai morar no céu. Então, resgatando para você e para a sua família os valores éticos e absolutos da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ainda que encontramos valores decentes. Na palavra de Deus encontramos o fortalecimento e a direção para a nossa família. E a nossa família é uma responsabilidade nossa. Deus nos deu a nossa família. Então, se tem valores, ou ideologia que vem para tentar destruir, você e eu somos responsáveis pela nossa família e devemos buscar em Deus força e sabedoria para a gente conduzir a nossa família contra essas mazelas que têm acontecido nesses tempos. Melhorar, não acredito que vá. Eu acredito em pessoas se aproximando de Deus para ser escada. Agora, o mundo, ele vai daí para pior. O mundo já é no maligno. Então, eu quero deixar, nesse momento aqui para todos, os nossos ouvintes, a palavra de Deus que diz que Ele é o Senhor da família. Ele construiu toda a família. E para construir toda a família, Ele pagou o seu preço. Preço alto. Para que nós vivêssemos em família. E o maior mandamento, primeiro mandamento que nós temos amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, com promessa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E assim vamos viver para a glória do nome do Senhor. E agradeço aos ouvintes, agradeço a Nívia Santo, por mais uma vez está nos dando esse apoio, está vendo aí a rádio aí, que nós estamos conectando com ela, a Rádio Mania, Harmonia, Gospel, para a glória do nome do Senhor. Então, eu quero também agradecer a Deus pelo Júnior Rezende, que está aí conectado conosco também, com essas 46 mil ouvintes que está aí acompanhando na sua página, com a gente aí esse debate. E queremos agradecer ao irmão Tiago, ao pastor Rubemael. Deus abençoe a vossa família, Deus abençoe o vosso ministério. Tenho certeza que ainda há homem de Deus. Tenho certeza que ainda há profeta na terra. Então, vamos entender dessa forma. Ainda tem homens de Deus, ainda tem igreja, ainda com os pés no chão. A igreja não acabou. A igreja não foi engolida por esse mal. Tem igreja, tem homens de Deus sincero, tem povo sincero, tem ministério aí equilibrado, ainda que Deus conserva nessa terra, e que brevemente Deus estará resgatando o seu povo, a igreja e as famílias que têm andado de acordo com os preceitos bíblicos. Deus abençoe. Amém. Deus cubra vocês com o seu amor. O amor ágape, que é o maior amor que a gente pode se assegurar nele, que é um amor que não traz nenhuma vaidade, que não traz nenhuma soberba, que não traz nenhuma vantagem para nós mesmos. É o amor que é feito mais para o próximo. O amor de Deus. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Deus possa nos cobrir. Vou pedir ao pastor Rubemael para estar nos despedindo aí com a palavra de oração, colocando as famílias que estão destruídas nesse momento nas mãos de Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pelo dia que Tu nos concedeu. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados cometidos contra o Senhor.
Agora te entregamos, ó Deus bendito, cada família nas tuas mãos. Visita nesta hora com poder e graça, o poder da restauração, o poder do perdão. Senhor, ajuda as famílias a se reconstruírem, se reencontrarem, para que possam saber o que é felicidade. E a felicidade começa em ti. Que o Senhor possa entrar na vida de cada um, na vida dos lares, ó Deus bendito, mudando o conceito, mudando os corações, para que eles possam serem felizes debaixo da tua graça. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, o teu povo, espalhado na face da terra. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amanhã o pastor Ailton estará em Campo Grande, num grande evento de, louvado seja o nome do Senhor, lá de Café com os Pastores. Não é café de pastor, é Café com os Pastores. Venham todos, espiriados da convenção. Vamos ter consagração de obreiro amanhã. Vamos depois degustar daquele café maravilhoso lá com nossos irmãos, rever os nossos irmãos, que durante essa pandemia toda nem vemos. Vamos nos ver amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe mais uma vez a você. Tá? A pastora entrou aqui, pastora Nívia, já nos dá o amém. O pastor, o nosso irmão Júlio, da Ana Paula, o Júlio Rezende, Glória, né? E a nossa irmã Vera Lúcia dos Santos, né? Louvado seja o nome do Senhor, diz amém. Deus abençoe a todos vocês, Deus conduza vocês na paz, na aliança com Ele, e a vossa família esteja protegida pelo amor desse Deus maravilhoso. A semana que vem nós temos mais. Semana que vem nós estamos aí, vamos ver o tema. Estamos pensando em voltar um tema da semana passada, porque nós não conseguimos, né, por causa dessas mudanças que está havendo aí da rádio, nós não conseguimos salvar, que foi um tema muito interessante, técnico, jurídico. Vamos voltar aquele tema, viu, Tiago? Vamos voltar aquele tema para a gente, e depois a gente vamos pedir até os debatedores aí que estejam no nosso privado aí, compartilhando conosco aí de temas, para a gente estar enganjando aí. Toda semana aí a gente está trazendo algo aí, porque se tiver 2 ou 3, irmão, se tiver 10, se tiver 20, se tiver 100, se tiver 1 milhão ouvindo, é lucro. Amém. Porque para Deus mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Se Amém. Um ouvir e entender o mistério e caminhar e passar para outros, cria-se uma rede, e quando nós chegarmos lá no céu, Deus vai dizer, lembra daquele debate? Quantas almas vocês alcançaram naquele debate? Quantas almas se esclareceram? Então, esclarecimento. Conosco é no popular. Conosco é no popular, viu, gente? Louvado seja o nome do Senhor. E a Vera Lúcia dos Santos ainda fala, Deus te abençoe, pastor. Deus abençoe você também, minha irmã. Que a mão de Jeová, de Deus, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o nosso compromisso é com a família. Amém, pastor? Amém. E amém, amém. Tiago? É com família, amém. Porque nós somos família, nascemos em família, e Deus nos colocou numa família chamada igreja. E glórias a Deus por isso. Amém, gente? Vamos amém. lá. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe.